Olá, queridos alunos do nono ano, vocês que estão integrando agora essa nova série, convido-os a sentarem no sofá da casa de vocês, vamos prestar atenção nessa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós falaremos sobre as figuras de linguagem. E para a gente entender figuras de linguagem, a gente precisa retomar uns conceitos que vocês viram nos anos anteriores. Vamos lá? Primeiro, denotação, sentido denotativo. Sentido denotativo é quando você utiliza palavras, expressões no seu sentido literal, no seu sentido real. Por exemplo, adotei um gato. A palavra gato significa o quê? No sentido literal, o animal, o felino. Agora, o sentido conotativo, a conotação. A conotação é quando você utiliza uma palavra ou uma expressão no sentido figurado, não literal. Olha o exemplo, esse ator é um gato, ele não é um animal, não é um felino no sentido literal. A palavra gato está sendo utilizada no sentido figurado, no sentido conotativo, para representar um homem que é muito bonito, muito charmoso, elegante. Esse ator é um gato. Então, relembrado denotação e conotação, o que são as figuras de linguagem? Figuras de linguagem, gente, também são chamados de recursos estilísticos. Observem o trecho dessa canção. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí, pra te ver sorrir. Eu posso colorir o céu de outra cor. Gente, observem que na canção, nesse trecho, foi utilizado recurso expressivo para dar mais entonação, subjetividade, poeticidade à letra da canção. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Uma pessoa caça mais de 1 milhão de vagalumes por aí, no sentido literal, no sentido denotativo? Não. Aqui você observa que quando ele diz, vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí para te ver sorrir, tem um recurso estilístico, um recurso expressivo para indicar que essa pessoa vai fazer de tudo para ver a outra sorrir. Por isso, se chama figuras de linguagem, porque foi utilizado um recurso expressivo para o enunciador passar uma mensagem ao outro. Ele não usou de maneira literal, de maneira denotativa, ele usou a conotação. Vamos lá, o que são recursos estilísticos? Os recursos estilísticos são usados na escrita ou na fala para realçar a mensagem, tornando-a mais expressiva, como na canção, permitem uma melhor construção de sentido e possibilitam, em determinados gêneros textuais, a expressão de emoções e sentimentos. A esses recursos expressivos chamamos de figuras de linguagem. Então, gente, a maior parte das figuras de linguagem, você precisa interpretá-las. Elas não vão te dar o sentido de maneira denotativa. Elas vão trazer a subjetividade. Não estará claro. Você precisa interpretar determinada expressão e frase. Nós vamos falar sobre algumas figuras de linguagem, tá bom? Textos que se utilizam mais de palavras com sentido denotativo. Quando se utiliza mais a linguagem literal, artigos, notícias, reportagens, editoriais. Já tem textos que você utiliza mais a linguagem no sentido conotativo, poemas, cartas, anúncios. Então, são nesses textos que apresenta mais o sentido conotativo que você vai verificar maior presença de figuras de linguagem. Vamos ler essa composição de Chico Buarque, As Vitrines? Olha só, eu te vejo sumir por aí, te avisei que a cidade era um vão. Dá a tua mão, olha para mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser, tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro, abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Gente, olha essa expressão destacada, as vitrines te vendo passar.
Literalmente, uma vitrine te ver passar, uma vitrine, ela tem olhos? Não. Então, se trata de um recurso expressivo. Essa frase foi utilizada para realçar, para dar uma entonação, para trazer uma expressividade no poema. Logo, é chamado de personificação, essa figura de linguagem. O que é a personificação? É quando características humanas são atribuídas a outros seres. No caso, o olhar, que é uma característica humana, está sendo atribuída às vitrines. Por isso chamamos de personificação. Outro exemplo, os letreiros a te colorir, os letreiros não te colorem. Então também temos aí personificação. Agora, olha outro exemplo aqui. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia. Nessa frase, já temos outro recurso expressivo, que nós usamos muito, que é a comparação. Cada clarão está sendo comparado com um dia depois de outro dia. E você observa que é comparação porque vem a palavra como, que muitas vezes é utilizada para fazer comparação. Ela canta como um passarinho. Está sendo feita a comparação do cantar de uma pessoa com o cantar de um passarinho. Você vai observar que é comparação pela expressão comparativa, como, tal qual, que nem, são expressões que comparam. Olha só outro exemplo. Conhecemos a personificação, conhecemos a comparação. Agora vamos conhecer outra figura de linguagem. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Gente, o nome dessa figura de linguagem é metáfora. Você é luz. Você está sendo, você, no caso da letra dessa canção, a palavra você, está sendo feita semelhança com a luz, com o raio, com a estrela, com o luar. Isso é um recurso expressivo, significa que esse interlocutor é tudo para o enunciador, você é tudo de bom, luz, raio, estrela, luar, manhã de sol. Vejam que essas palavras só expressam coisas boas, então significa que o eu lírico fala do interlocutor dizendo que essa outra pessoa é tudo para ela de maneira positiva. Quando ele faz essa semelhança, você é luz, você é uma flor, você é raio, você é manhã de sol, a gente chama de metáfora. A metáfora é a aproximação de seres, tá bom? A diferença da comparação é que a comparação vem o termo comparativo. Então, se eu disser, você é como luz, é comparação, porque veio o termo comparativo como. Se eu disser, você é luz, não veio o termo comparativo, logo é metáfora. Vamos lá, gente, conhecer mais uma figura de linguagem, mais um recurso expressivo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela é fofoqueira, só que ela utilizou um termo mais suave. Produtora de biografias orais não autorizadas, que é o mesmo que fofoqueira. Só que essa expressão, produtora de biografias orais não autorizadas, tornou a expressão mais amena, mais suave. É por isso que é chamada de eufemismo, quando você suaviza uma expressão, tornando-a, né, mais amena. Quer outro exemplo? Quando você diz que naquela agricultura são utilizados defensores agrícolas. O que são os defensores agrícolas? São agrotóxicos, só que quando você utiliza a palavra defensores agrícolas é mais suave, porque dá a ideia de que está defendendo a plantação. Quando você utiliza o termo agrotóxico, que é a mesma coisa, já dá uma ideia mais pesada, pois agrotóxico já significa veneno. Então, dá o sentido de que tem veneno naquela plantação. Logo, defensores agrícolas, trata-se de um eufemismo. Outro exemplo é aquela criança virou estrelinha, para significar que ela morreu. Então, virar estrelinha é uma forma suave para não utilizar o verbo morrer. Então, quando eu utilizo uma expressão de maneira mais suave, chamamos de eufemismo. Vamos conhecer mais uma figura de linguagem? Olha essa canção muito conhecida do Cazuza, Exagerado.
Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar. Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. E por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo, ou nunca mais. Te trago 1000 rosas roubadas. Gente, olha o próprio nome da música, Exagerado. E em alguns versos ele mostra esse exagero. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Isso é um exagero, ele dizer que nunca mais vai respirar, mas é para ele mostrar, é um recurso expressivo que ele quer mostrar que ele precisa ser notado pela pessoa amada, que a pessoa amada significa muito para ele. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Então ele exagera, porque ele não vai morrer de fome, mas ele usa essa expressão para exagerar. O nome dessa figura de linguagem, que consiste no exagero, é chamada de hipérbole. Muitas vezes nós dizemos, te liguei 1000 vezes e você não me atendeu. Você não ligou 1000 vezes, mas você usou essa expressão como um recurso expressivo para enfatizar, para realçar que você ligou inúmeras e inúmeras vezes para outra pessoa. Tá bom? O nome dessa figura de linguagem é hipérbole. Conhecidas algumas figuras de linguagem, porque não são somente essas, temos mais recursos expressivos, mais figuras de linguagem, mas já conhecendo essas, vamos exercitar? Vamos verificar se você aprendeu o que foi falado hoje. Leia e observe os textos abaixo e identifique as figuras de linguagens presentes. Olha, nós temos aí uma tirinha do Agar e o seu amigo. No outro quadrinho temos a Helga, sua esposa. O Agar diz, qual é o veredito, doutor Zuki? O doutor Zuki. Deixe-me colocar desta forma, Agar. Se não fizer uma dieta logo, não poderá passar pela porta da sua casa. Que foi que o doutor disse? A Helga pergunta para o marido, que temos de alargar nossa porta da frente. O humor dessa tirinha está que Agar não pensa em emagrecer. Ele pensa em alargar a porta, mas não pensa em emagrecer. O nome dessa figura de linguagem é hipérbole. Espero que vocês tenham percebido no primeiro quadrinho, quando o doutor ele diz que se não fizer uma dieta logo, não poderá passar pela porta da sua casa. É um exagero, exagerou, que realmente acontece de muitas pessoas chegarem à obesidade e não passar em determinada porta. Mas nesse contexto aí utilizado na tirinha, foi um exagero. Foi para ele emagrecer. Logo, consistiu no exagero na fala do doutor, trata-se da hipérbole. Agora, observe nessa próxima tirinha as figuras de linguagem presentes. Caramelo, o que é mágoa? É um tipo de nuvem densa e sombria. E a raiva? É um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia é o quê? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. E o amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Gente, conseguiram identificar a figura de linguagem que se repete nos quadrinhos das que nós estudamos? Espero que vocês tenham percebido que se trata da metáfora, quando ele tenta explicar assemelhando o caramelo a outras coisas, mágoa a outras coisas, raiva a outras coisas, angústia a outras coisas, amor a outras coisas. Mágoa é um tipo de nuvem, raiva é um estrondo, angústia, uma chuvinha constante, fria e desoladora, amor, ele sai toda manhã com suéter e guarda-chuva. Então está aproximando a semelhança de um termo com um significado. Espero que tenham entendido nossa aula de hoje sobre as figuras de linguagem, sobre esses recursos expressivos que encontramos em alguns gêneros textuais e que utilizamos também na nossa linguagem no dia a dia. E para rever esta aula novamente, acessem o portal Eduquiacre. Obrigada!